mais um estudo hoje aqui no canal, pelo nome do nosso Senhor Jesus. Hoje falaremos aqui em Atos, capítulo 10, sobre a visão do centurião Cornélio, não é? Por que Cornélio teve essa visão? Por que Cornélio entrou em espírito, em êxtase? Aqui na Bíblia fala que entrou em êxtase. Pedro também teve a visão quando os mensageiros de Cornélio foram ter com ele. Anteriormente, antes desses homens chegarem, não é? Até Pedro também teve uma visão. Aqui fala sobre visões, não é? Dois homens, um homem de Deus, que teve a visão, que é Pedro. Cornélio era um homem temente a Deus, que dava suas esmolas, fazia suas orações. Era um homem bom e era conhecido de todos. Mas esse homem não era um homem judeu. Estava numa cidade perto da cidade onde Pedro se encontrava, não é? Mas o evangelho da salvação não tinha chegado até ele. Estavam em onde? Em Jerusalém, em Israel, uma cidade perto da outra cidade. Então foi necessário que o nosso Senhor Jesus, ou foi um anjo que veio e falou para Cornélio, mandar procurar a Pedro, que estava na cidade de Jope. Porque aqui Cornélio estava em Cesareia. Então, por ser Cornélio um homem de poder, que era um centurião, tinha empregados aos seus serviços, então enviou esses homens até Pedro. Mas, anteriormente, Pedro também teve uma visão. E essa visão dá toda a explicação do porquê dessa mensagem, do porquê que Cornélio teve essa visão. Tudo está unido num só. E vamos entender essa quebra de doutrina. O Senhor Jesus aqui quebra duas doutrinas de uma só vez, ensinando a Pedro, e também o próprio Espírito Santo que dirige a Pedro, falando com Pedro, diretamente. Vá com esses homens sem duvidar. Por quê? Eram homens que não eram judeus. E os judeus, eles não se misturavam com outras raças que nós conhecemos, que é escrita aqui na Bíblia, por gentios. Eles não se relacionavam com homens pecadores, no ponto de vista dos judeus. Por isso é que Pedro teve essa visão. A visão de um grande lençol que descia dos céus por 4 pontas, cheio de quadrúpedes, aves, animais que os judeus não comiam. Então, e o porco era um desses animais que estava ali, não é? Naquele lençol, enquanto Pedro tinha visão. E que quando o Senhor disse a Pedro, mate e come, Pedro resistiu, disse que não, nunca tinha comido coisa impura, não é? Com certeza viu ali o porco. Então, isso foi uma quebra de doutrina que o Senhor Jesus quebrou, ensinando a Pedro, não é? E também o relacionamento com os outros homens, não judeus. Outra quebra de doutrina. Então, começa aqui em Atos, capítulo 10, dizendo assim: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Com certeza era um homem italiano, não é? Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo de contínuo e orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, durante o dia. A visão foi durante o dia, não durante a noite. Quer dizer, há muito tempo que não havia visões, não é? Que nós não víamos escrito que alguém tinha tido uma visão. Será que nos dias de hoje as pessoas têm visões? Bom, esse é um assunto que eu não vou tocar nesse assunto hoje, não é?
Porque hoje em dia nós temos o Espírito Santo, mas também Pedro tinha o Espírito Santo, não é? E teve a visão. Isso é algo que eu creio que é tão pessoal que não podemos meditar e falar de qualquer maneira, não é? Porque isso é um assunto tão profundo e íntimo, às vezes, que não podemos dizer que é assim assado, se é ou se não é. Mas neste caso é, porque é o Senhor Jesus que traz essa visão a Cornélio e também a Pedro. Então continua aqui a dizer assim: um anjo de Deus que se aproximou dele, de quem? De Cornélio, lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos, Cornélio, olhando para esse homem, não é, de veste resplandecente, não é, parecia um anjo, ou poderia ter sido o próprio nosso Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus. Nele os olhos e possuído de temor, quem? Cornélio. Perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Quer dizer, tudo o que um homem bom faz, não é? Nunca é esquecido por Deus, não é? Como está escrito lá em Malaquias 3, não é? Existe um memorial diante de Deus para as pessoas justas. Tudo que se faz para Deus. Muita gente pensa o que faz para Deus é algumas coisas são em vão e não há retorno. Tudo há retorno. Ainda que não seja nesta vida, haverá o retorno lá em cima, porque o Senhor Jesus, próprio Senhor Jesus disse: amontoai riquezas lá no céu, aonde os ladrões, nem a ferrugem pega, nem ladrões podem roubar. Quer dizer, o próprio Senhor Jesus nos ensina aqui na terra a amontoar riquezas lá no céu, que um dia, quando nós subirmos, todos nós os salvos, vamos receber ali. Se não recebermos aqui na terra, vamos receber ali, porque tudo isso está escrito. Tudo que nós fazemos para Deus, para com o nosso semelhante, não é? Nós receberemos, ainda em vida ou também lá em cima, no dia da salvação. Nada em vão. Por isso, não canseis de fazer o bem, como está escrito. Faça sempre o bem, ainda que as pessoas te retribuam o mal. Continue fazendo um bem, porque mais cedo ou mais tarde você vai receber todo esse bem que você tem feito, tanto para com Deus, para com a casa de Deus, para com o seu semelhante. Você nada perde nesta vida e nem na vida do porvir, que é a salvação. Continuaremos então. Então diz assim: agora, disse o anjo para Cornélio, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão. Simão é Pedro, não é? Que tem por sobrenome Pedro. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso. Quer dizer, até o soldado ao serviço desse homem, que é o Cornélio, que era um homem piedoso, também era um homem bom. E que estava a seu serviço. Esse homem estava a serviço de Cornélio, não é? E, havendo-lhe contado tudo, enviou-o a Jope. Pedro tem uma visão. Quer dizer, nesse meio tempo, não é, que esses homens foram enviados a Pedro, Pedro começa a ter a visão também. No dia seguinte, indo eles a caminho, estando já perto da cidade, Pedro subiu ao eirado, quer dizer, subiu ao telhado para poder fazer o quê? A sua oração. Por volta da hora sexta, né, a fim de orar, estando com fome, não é? Quis comer, mas enquanto preparavam a comida, sobreveio um êxtase. Quer dizer, a palavra de Deus está escrito êxtase. Êxtase quer dizer entrar em espírito, não é? Ter uma visão. Quem faz entrar em êxtase, em espírito, é a visão, tem que ser o nosso Senhor Jesus, não é? Você não entra em êxtase ou você tem uma visão por você mesmo, porque isso é algo que vem do céu, não vem de nós. Claro, hoje em dia muita gente diz que tem visões, mas são visões satânicas, não é? Isso são coisas raras que acontecem. Se lermos toda a Bíblia, você não vai ver muitas visões. Por quê?
Porque hoje em dia o Espírito Santo está conosco, com os salvos. Então não é necessário que haja visão. E se houver alguma visão, é por algo emergente, algo que é necessário. Foi este caso. Foi necessário para a salvação de Cornélio e toda a sua família e os seus amigos íntimos. Não é? Houve salvação na casa de Cornélio. Não é? Mas Cornélio não conhecia a palavra de Deus. Por isso é que o Senhor Jesus, ou aquele anjo, disse, chama Pedro. Então Pedro, estando com fome, quis comer. Mas enquanto preparava comida para Pedro, sobreveio um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas. Descia pelas 4 pontas, não é? Contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouvindo uma voz que se dirigia a ele, dizendo a Pedro assim, com certeza foi o Senhor Jesus que diz a Pedro, não é? Disse assim, mata e come. Mas Pedro replicou, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma imunda, quer dizer, ele viu ali quadrúpedes. Como os judeus não comem porco, carne de porco, então com certeza Pedro viu ali o quê? Porco. E com certeza quando Pedro foi na casa de Cornélio, com certeza comeu ali, mais para frente, este capítulo, se inclui o capítulo 10 e 11 do livro de Atos, com certeza ele foi lá e comeu. Com certeza deve ter comido porco. E nessa visão é a explicação, não é? Não só para a quebra da doutrina, não é? Do relacionamento das pessoas que eram judeus e não judeus, e também a quebra da doutrina de não comer a carne de porco. Então, segunda vez lhe falou, ao que Deus purificou, não consideres comum, não é? Porque jamais comi coisa alguma comum e imunda, não é? Que eram aqueles animais, os quadrúpedes, as aves, não é? Os répteis que estavam ali, não é? Que o povo de Israel não comia. Então foi uma quebra da doutrina, não é? Sucedeu isso por 3 vezes, não é? Que esse anjo ou o Senhor Jesus falou para Pedro. E logo aquele objeto foi recolhido ao céu, quer dizer, acabou aquela visão. E ao terminar aquela visão, então chegaram aqueles homens que foram enviados por Cornélio, pelo centurião Cornélio. Enquanto Pedro pensava, está escrito aqui, estava perplexo sobre o que seria o significado daquela visão, e eis que os homens enviados da parte de Cornélio, né, tentando, não é, perguntando pela casa de Simão, que é Pedro, pararam junto à porta. E chamando, indagaram se ali hospedava Simão, não é, por sobrenome Pedro. Enquanto Pedro meditava acerca da visão, disse-lhe o Espírito, quer dizer, o Espírito Santo, não é? Nós também, em momentos da nossa vida, por momentos, o Espírito Santo se encontra do nosso lado e nos fala. Não? São coisas raras, necessárias. Foi o caso que aconteceu com Pedro aqui. E disse para Pedro assim, estão aí, o Espírito Santo falou para Pedro assim, como se fossem 2 pessoas a falar. Estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Porque se o Espírito Santo não tivesse falado com Pedro, Pedro não iria com esses homens, porque eram gentios, homens de outra raça, não é? E não era por causa da doutrina, não é? Que Pedro aprendeu toda a sua vida, Pedro não iria com esses homens. Mas quando o Espírito Santo falou com ele, ele depois entendeu a visão que ele não tinha entendido sobre um lençol cheio de quadrúpedes, de répteis e de aves. Não é? Aquilo foi uma explicação para a quebra de doutrinas.
Não é? É o que explica aqui. E Pedro diz assim: e descendo Pedro para junto dos homens, disse: e aqui me tendes, sou eu, a quem buscais, aqui viestes. Então começaram a dizer que o centurião tinha os enviado a ele e tal, tal, tal. Então Pedro, convidou-os a entrar, hospedou-os naquele dia. Levantou-se e partiu com eles no dia seguinte. Não é? Logo no dia imediato entrou em Cesareia e foi ter com quem? Com Cornélio. Estando esperando por eles, tendo reunido, não é, Cornélio, todos os seus parentes e amigos íntimos. O que nós podemos ver aqui é que quando Cornélio junta toda a sua família, não é? São os parentes, os amigos íntimos. Quando chega Pedro, não é? Com a pregação do evangelho, foi para isso que o anjo apareceu a Cornélio, para que o evangelho pudesse chegar aos gentios, às pessoas não judeus, para que houvesse a salvação. Porque a doutrina impedia que a pregação do evangelho fosse além de Jerusalém, não é? Chegassem aos gentios que estavam mesmo em Israel. Foi para isso que Cornélio teve aquela visão, por ser um homem justo. E Pedro também aprendeu com essa quebra da doutrina. Então Pedro levantou e Pedro começou a falar, dizendo assim: ergue-te. Nessa questão foi quando Cornélio se encontrou com Pedro, pensando que Pedro era alguma coisa, não é? Mas nós vamos saltar essa parte. Falando com eles, entrou, não é? Entrando, e viu Pedro muitos ali reunidos, quer dizer, os amigos, os familiares dele, não é? Que nesse dia, na verdade, não foi só salvo Cornélio, foi ele, toda a sua família e os amigos íntimos, a quem se dirigiu, dizendo: vós bem sabeis que é proibido um judeu a juntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça, mas Deus me mostrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Quer dizer, Pedro, ao chegar àqueles homens, entendeu a visão que Deus trouxe até ele e que ele resistiu, mas acabou por entender, porque ele não entendia, porque logo aqui dizia, não é, que Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado dessa visão. Mas Pedro, como tinha o Espírito Santo, acabou por entender aquela visão. Vejamos que nós que temos o Espírito Santo, é muito mais fácil entender claramente a palavra de Deus. Não é como essas pessoas que existem por aí na internet falando sobre visões. E são visões satânicas. Eles não têm entendimento. Falam sobre sonhos, interpretação de sonhos. Não é? Cuidado com essas doutrinas. Isso é tudo doutrinas satânicas. Hoje nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso guia. Quem nos guia é o Espírito Santo. E quem guiou a Pedro, ainda tendo essa visão, foi o Senhor Espírito Santo. Falou com ele e o fez entender essa visão. Não é? Cuidado que se vê pela internet. Não é? Por causa das visões que as pessoas falam que tiveram, não é? Dos sonhos que tiveram. Ignore tudo isso. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. Não é? É ou não é? Não é assim que está escrito. É isso que nós devemos seguir. E continuaremos assim. Por isso, uma vez chamados, vim sem vacilar. Quem diz isso é Pedro. Perguntou, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu Cornélio, faz hoje 4 dias. Então, Cornélio começa a explicar a visão, não é? Que o Senhor Jesus tinha aparecido para ele, aparecido naquela visão para ele, não é? Então, quando Pedro começou a pregar o evangelho, sabe o que aconteceu? Aquelas pessoas estavam todas ali reunidas na casa de Cornélio, toda a sua família, não é? Sua parentela, seus amigos íntimos, receberam o Espírito Santo. Caiu sobre eles, desceu sobre eles o Espírito Santo. Eles, com certeza, nem tinham conhecimento do Espírito Santo e nem tinham sido batizados nas águas.
E isso aqui também quebra outra doutrina, que muita gente pensa que o Espírito Santo só vem depois do batismo nas águas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não é? O Senhor Jesus se batizou nas águas para dar o exemplo que deve ser assim. Mas não quer dizer que seja exatamente assim, não é? Porque quem determina o batismo do Espírito Santo é o próprio Senhor Jesus, não é? E logo Pedro mandou que essas pessoas fossem o quê? Batizadas nas águas. Por isso que muita gente às vezes vai nas igrejas e antes de ser batizada nas águas recebe o Espírito Santo. Isso acontece muitas vezes. É uma quebra de doutrina para muitas igrejas e muita gente que pensa que o Espírito Santo só vai descer se a pessoa for batizada nas águas. Não. Essas pessoas aqui receberam o Espírito Santo, que foi a família de Cornélio, não é? E os seus amigos íntimos, não é? Nem sabiam da existência do Espírito Santo, nem do batismo nas águas. E receberam ambos, mas primeiro foram batizados com o Espírito Santo. E com certeza, Pedro entendeu muitas coisas aqui. Abriu a mente de Pedro. E Pedro começa a falar, depois, mais tarde, aos apóstolos, sobre isso, aos judeus, não é? Os que são da circuncisão, quer dizer, os judeus, não é? Os que são circuncisos, não é? Os descendentes de Abraão. Então quer dizer o quê? Que para Deus não existe uma regra definida em questão de receber o batismo com o Espírito Santo antes, não é? Do batismo nas águas. Não existe uma regra, não é? Isso acontece muitas vezes aqui na Bíblia. Não é só essa vez que acontece o batismo no Espírito Santo sem o batismo nas águas, não é? Teve casos que, está aqui agora, não me lembro bem, que havia outras pessoas noutras cidades, não é? Acho que foi Paulo. As pessoas tinham conhecimento do batismo de João Batista, das águas, mas não tinham conhecimento do Espírito Santo. Não lembro se foi Pedro, se foi Paulo, e impondo as mãos receberam o Espírito Santo. Nem tinham ouvido falar sobre o Espírito Santo. Então quer dizer, muitas coisas que as pessoas têm aprendido, não é? E por causa, não é, das doutrinas, muita gente é impedido, não é? A doutrina, digamos assim, a doutrina impede do Evangelho chegar a muita gente. A muita gente. Para que muitos venham a ser salvos. Por isso é que houve essa visão. Não é? Porque se não fosse essa visão, essa família não seria salva. Não é? Isso é para você entender quem quebrou essa doutrina, várias doutrinas aqui, foi o nosso Senhor Jesus. Eu espero que esse estudo tenha trazido entendimento e discernimento para você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.